Nós estamos gravando. Então, bom dia a todos. Estamos muito felizes de tê-los a todos aqui no nosso webinar sobre a nossa missão Expo Cruz, Expo Alimentária. Nós sabemos que alguns empresários só irão para a Expo Cruz, né? Só irão à Bolívia, mas outros empresários vão fazer essa missão também estendida ao Peru, a Lima. É uma grande oportunidade para os pequenos negócios, para as micro e pequenas empresas atendidas pela nossa instituição, pelo SEBRAE, de aproximar com o mercado de fronteiras. Nós sabemos até que agora o tarifaço, a gente já tinha tido essas iniciativas antes do tarifaço, mas agora com o tarifaço, a importância desse tipo de ação só vem a se intensificar. Nós esperamos que seja um momento de muito aprendizado para todos os participantes, de muita aproximação comercial, realizar um benchmarking importante, na qual a gente traga novidades para as nossas empresas aqui no Brasil e estimular, né, esse mercado com os nossos países irmãos próximos de nós. Então, a gente acredita que vai ser uma grande missão e que esse seja um passo inicial para muitas empresas nesse processo de exportação ou importação. Sabemos que nem todas têm só o foco na exportação, né? Algumas também querem trazer novidades para os seus países, para suas cidades, para o seu negócio. Então, nós vamos iniciar hoje esse nosso webinar com a Bolívia. Por que a gente realiza esse webinar? Nós sabemos que vários empresários têm algumas dúvidas com relação a como se preparar para ir, tanto para a Bolívia como para o Peru. Dúvidas com relação ao país, dúvidas de como preparar até o seu pitch de vendas, né? O que eles devem esperar desses interlocutores comerciais. Então, a gente achou importante a gente iniciar com esse webinar, trazendo duas pessoas que são experts em cada uma dos seus países, para conversar um pouco com a gente em como justamente apoiar vocês nesse momento aí de preparação. Então, eu vou ceder a palavra aqui à Priscila. O diretor André ainda não consegue se conectar, né, Patrícia? Eu cedo a palavra já à Priscila. Eu gostaria de falar também, fazer uma palavrinha com vocês, né? Dizer em nome do Sebrae Mato Grosso que a gente está muito satisfeito em tê-los aqui conosco, né? Eu sou a gerente de mercado do Sebrae Mato Grosso e a gente vem realizando já missões internacionais há bastante tempo e somos reconhecidos no sistema por essa expertise, né? De levar os empresários para as melhores oportunidades de negócio que tem fora do país. Então, para mim assim, é uma condição muito importante que os nossos empresários tenham oportunidade de fazer esse negócio de fronteira, né? De estar aqui na América do Sul, principalmente, né, entre nós temos essa relação muito próxima de comércio em função das questões logísticas, né, que são às vezes muito mais simples do que se a gente fosse mandar para outro continente, né? Então, a gente resolver aqui com os nossos vizinhos, a gente expandir nossas operações, né, eu acho que é importantíssimo, é fundamental, né? Existem muitas iniciativas do governo no governo do estado, principalmente, e dessa região, né, dos estados de fronteira que tem essa mesma visão, né? Então a gente está andando junto com essas iniciativas, isso é bastante importante, porque sozinho a gente não faz nada, né? Então a gente precisa desse apoio de todas as partes. Agradeço de antemão a presença aqui dos representantes aí tanto do Peru como da Bolívia, né? E aí, essa entrega, esse webinar em especial, é um diferencial que a gente faz. A gente não leva o empresário só para a feira. A feira é um evento que motiva a nossa ida para lá, mas ela tem que ser complementada com esse preparo, né? A gente tem esse cuidado de preparar, de pegar na mão mesmo, sabe? De ajudar vocês a se sentirem seguros, e às vezes vocês já têm todo o potencial, falta só começar mesmo a realizar os negócios, né? As exportações, importações, enfim.
Então, esse webinar vem nesse sentido de instrumentalizar vocês, de tranquilizar, de dar uma visão geral sobre como participar de forma bem tranquila, bem com esse nosso acompanhamento, né, com toda essa dedicação aí por parte da Sara, de todos os envolvidos. Então, quero que vocês aproveitem ao máximo, sintam-se à vontade, perguntem, né, as dúvidas que tiverem. E aí, para quem não pôde participar agora ao vivo, a gente vai deixar também a versão gravada, né, para que assistam depois, mas o importante é ter acesso ao conteúdo para que durante a feira, durante o nosso meeting de negócios lá também, né, que a gente vai realizar, a gente consiga aproveitar ao máximo essa oportunidade. Nós estamos aqui como gerência de mercado para oportunizar negócios para vocês, e é esse o nosso objetivo. Então, aproveitem e fiquem à vontade. A gente começa, Sara, assim que o diretor estiver disponível, ele entra e dá um oi para a gente, pode ser? Tá, joia. Obrigada, Patrícia. Então, aqui eu vou deixar a palavra com a Priscila Castelli. A Priscila, ela é advogada e publicitária com experiência no Brasil, Bolívia e Itália, ocupou cargos de liderança no âmbito legal e comercial, e atualmente ela é representante comercial da Casa da Moeda do Brasil na Bolívia. Ela também é presidente da Câmara Nacional do Comércio Boliviano, Comércio Brasil-Bolívia, né? E ela impulsiona, através da Câmara, sem dúvida, todas essas relações comerciais bilaterais. É, Priscila, a Priscila também trabalhou nas empresas de construção, como a construtora OAS Queiroz Galvão, na Bolívia, entendo, né, Priscila? Onde liderou negociações estratégicas e na área legal na Bolívia, implementou programas de compliance e mitigação de riscos também. E como eu também já sinalizei, a Priscila ela é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Bolívia e ela é a pessoa ideal para conduzir essa fala aqui rapidamente conosco. Priscila, é com você. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada. Na verdade, quero agradecer primeiro, né, a oportunidade de estar aqui e transmitindo todo o conhecimento que eu tenho ao Sebrae por essa iniciativa tão importante. Na verdade, uma das questões que eu vou estar falando, que vocês vão ver, é essa importância realmente desse conhecimento prévio do mercado local na hora de fazer negócios, né? Seja o modelo que for, que vocês escolherem, mas realmente é importante esse conhecimento. Assim que eu parabenizo realmente essa iniciativa do Sebrae, porque eu acho ela fundamental no momento de fazer negócios. E falo isso com uma experiência grande, que eu estou aqui já há mais de 18 anos, eu vim para a Bolívia como expatriada, como disse Sara, pelas empresas Queiroz Galvão e OAS, e fui ficando, depois prestei serviço, continuo prestando, né, assessoria legal a empresas que buscam se internacionalizar, estou na Câmara, sou bastante ativa atualmente como representante da Casa da Moeda também do Brasil, na Bolívia, enfim, então tenho vasta experiência na relação com o setor privado e também público. Assim que abusem de mim, realmente fico à disposição de vocês. Vou começar a apresentação fazendo um panorama um pouco macro, né? Assim, para vocês se situarem, assim, terem bastante a ideia de como fazer essa expansão, e depois vou aterrissar nas particularidades da cultura local, né? Da maneira de fazer negócios, assim, do jeito do boliviano, pontos de atenção que vocês precisam ter, com a experiência que eu tenho também, que vai ser bastante enriquecedora para vocês. Depois a gente abre um espaço para perguntas, para vocês perguntarem o que realmente for de interesse, né, de cada um nesse momento dessa expansão que vocês estão fazendo. Então, sem mais delongas, que eu sei que o tempo aqui é limitado e eu adoro falar, eu vou colocar a apresentação para vocês aqui. Aqui. Bom, primeiro, a maior recomendação que eu faço realmente no processo de internacionalização, esses são os pontos que a gente vai estar tratando, fazer a estruturação da expansão, né? Vocês terem claro, assim, saber definir o modelo de negócio. Então, ver se vai ter uma internacionalização por exportação, representação ou distribuição, franquia ou joint venture, sucursal, filial subsidiária, né? Que seria uma presença local com matriz no exterior, da matriz no exterior. Mas entendo que todos vocês estão nessa primeira parte, né? Que seria uma venda direta ou indireta ao cliente final, uso de terceiro no processo de internacionalização. Então, a gente vai
para avançar nesse processo, importantíssimo ter claro o que quer, né, o que vai fazer para consegui-lo. Tem aspectos importantes que vocês, nessa condição dessa primeira linha de venda direta ou indireta ou representação, né, através de venda através de um representante local, precisam ter consciência, né, para poder mitigar riscos da operação. E não falo porque se trata da Bolívia, todos os lugares têm suas particularidades, então a importância da gente estar conhecendo essas peculiaridades para poder adotar todos os mecanismos para conseguir a concretização do negócio, né? Então, assim, na estruturação, vai existir um estudo do país, que é importante, que é o que a gente está fazendo aqui, né? As condições, importante ver se a gente tem condição disponível de exportação do BNDES. Eu sei que a Bolívia tem atualmente, teve no passado, parou na época da pandemia e tem um financiamento para produtos exportáveis brasileiros. Então, é legal vocês estarem atentos a isso, porque às vezes pode facilitar nesse processo com a contraparte local. Tem muitas empresas que fazem uso desse financiamento. Hoje em dia, a gente está aí, vamos comentar um pouco do EC36, que está vigente, apesar da Bolívia já ser membro pleno do Mercosul, o que abre um leque de oportunidades incríveis para vocês, realmente, com a variação de produtos de exportação. A gente já tem ótimas condições, né, em termos de isenção de tarifas de exportação pelo AC36 hoje. Importante fazer mapeamento de risco, e aí eu ponho atenção um pouco para vocês no produto em si de vocês, né? Na particularidade do produto, e ver normativas incidentes, ver quais são as particularidades do produto exportável de vocês. Eu vou trazer um link aqui no final da apresentação, que vocês podem depois aceder. Como vocês têm produtos variáveis, é um link que vai dar acesso para vocês na questão da exportação com relação a cada produto em particular, né? Temas que precisam ser atendidos quanto a certificações, né? Obtenção de certificados, de licenças, de rótulos, às vezes, que precisa ser traduzido, que precisa atender às exigências locais. Então, tudo isso eu vou trazer para vocês no final da apresentação, mas para vocês terem, né, aqui como uma base. Validação jurídica do negócio, a gente vai estar falando um pouquinho disso, que é importante estar formalizando o negócio local, que vocês forem fazer localmente, para poder depois ter um documento de respaldo, né? Busca de parceiros, é bem importante estar tomando em conta o tipo de parceiro com quem vocês vão estar fazendo negócios, e sempre estar formalizando tudo isso. Ter em conta também os tributos aduaneiros de exportação de vocês, na questão de em função à particularidade de cada produto. Aí a gente tem alguns gravames que são fixos, mas tem outros impostos que variam em função do tipo de produto. Aqui, alguns pontos de atenção, né? A gente tem na Bolívia, mas só para, né, conhecimento geral, a gente está passando agora por uma fase de eleição. Vocês já devem saber que a gente está no segundo turno, tá indo para o segundo turno das eleições. Então, isso é muito legal. Eu contextualizo isso por quê? Porque a gente teve um período de esquerda aqui, né? Sem entrar na ideologia política, eu não, só pondo a característica, a gente teve um período de esquerda por muitos anos, que foi o mais, e agora a gente está tendo movimento, né? Vai entrar uma centro-esquerda ou direita, em função do candidato que ganhe, mas a importância disso é que a gente vai ter muitos movimentos, ou seja, temas de campanha já vêm sendo desenvolvidos com promessas de já um mercado uma justiça mais imparcial, um mercado mais aberto, uma maior participação no Mercosul, né? Assim, porque apesar da Bolívia ter ingressado no Mercosul, nem muitas ações foram adotadas, esse tema ficou um pouco congelado. Então, o bom disso tudo é que a gente está trazendo mudanças aí, seja com um candidato ou com outro, muito positivas para o país e para o comércio bilateral, e isso influencia diretamente a todos vocês. E eu já vou trazer quais são esses temas. Mas, enfim, a gente tinha aí até uma questão que vocês podem ter ouvido, né, porque são notícias que correm mundialmente, uma limitação de instrumentos de mecanismos legais em função de uma certa arbitrariedade do executivo, né, sobre os outros poderes. E isso está acabando. Já vem sendo demonstrado com medidas, né, judiciais que têm sendo adotadas, então isso é muito bom. A gente está num momento de mudança e vocês estão participando deles, assim que bem-vindos. A gente tem também, a Bolívia adotou recentemente, né, uma lei de fortalecimento para a luta contra a corrupção. E por que eu falo isso? Porque esse é um tema em evidência em todo mundo, né? Hoje em dia é bom a gente ter mecanismos de controle para evitar que as relações comerciais
sejam pautadas em demandas não lícitas por parte da contraparte local. Então, a gente está aí, um país que já está está se adaptando a essa normativa internacional, né, com medidas legais a respeito do tema. Então, assim, a gente está fazendo negócios de uma maneira muito mais ética e cuidando aí esses princípios, o que é bom para todo mundo. São normativas que são novas na Bolívia, né, que estão se adaptando aí às tendências e boas práticas internacionais, inclusive com o espelho. A gente usa muito o Brasil como estudo de caso. Isso é muito bom, porque, como disseram Patrícia e Sara, a gente tem uma fronteira muito vasta, a gente tem uma relação comercial muito próspera com o Brasil. Agora, alguns pontos de atenção que eu quero chamar, né? A gente aqui não tem, mas eu vou entrar direto nesse outro tema, porque já são pontos de atenção que eu vou falar em função da experiência de empresas locais, né? Oportunidades de que existem e lições aprendidas com experiência de empresas brasileiras mesmo que passaram por aqui. Como eu disse, a importância do trabalho que o Sebrae vem fazendo para realmente respaldar vocês com todo o conhecimento possível do país, porque esse é um ponto que muitas empresas tiveram, a partir do qual tiveram muitos problemas aqui, né? Já seja, como eu disse anteriormente, de não conhecer a legislação com relação a produto exportável, então não atende os requisitos, né, da aduana, não atende os requisitos do Ministério de Sanidade Agropecuária, que é o nosso Senasag aqui. Então, isso é muito importante ter em conta também para saber a normativa aplicável para o produto e as especificações no caso concreto, cujo link aí com essa informação toda eu vou dar para vocês no final. Ter conhecimento de com quem vocês vão estar fazendo negócios, né? Não está demais perguntar, se informar quem é o parceiro comercial de vocês aqui, né? Quem vem buscar vocês para fazer negócio, pergunta para a embaixada, pergunta para a Câmara, vocês têm algum antecedente dessa empresa, dessa pessoa? Por quê? Porque às vezes a gente tem um registro, né, tipo blacklist, assim, de pessoas que tiveram problemas no passado e que a gente não recomendaria realizar um negócio. Recomendação não é proibição, obviamente aí vocês podem adotar medidas de riscos, né, medidas de contingência necessárias, controles para poder mitigar os riscos, mas a gente está sempre antenado ao que está acontecendo no mercado e aqui todo mundo se conhece, isso é muito bom. Então, assim, se vocês são uma empresa do agro e querem fazer negócio com uma outra empresa, me perguntem, a gente tem sócios da Câmara que são do setor ou de outro setor, é só um exemplo, e que a gente pode estar dando, né, algum tipo de informação a respeito dessa pessoa ou empresa. Isso vai ajudar vocês no negócio. Então, infelizmente, aqui na Bolívia, a gente não tem como no Brasil esse acesso de informação digital, né, que a gente busca informação da empresa e tem listas gigantes, já sejam pagas, não pagas, mas vocês podem recorrer a essas fontes que eu falei, a Câmara, a Embaixada, o Consulado, a gente vai estar sempre aberto para qualquer tipo de informação que esteja ao nosso alcance, né? Cuidado com as pessoas que vocês vão fazer negócios nesse sentido, até advogados, até assessores, porque às vezes eu vi muitos casos, isso é uma experiência muito pessoal, de gente que vende hora, né, e não presta serviço. Então, assim, cobra hora sem prestar serviço. Então, acaba gerando uma morosidade muito grande. Perguntem também com relação a essas pessoas que vão estar ajudando vocês nesse processo, para a gente, se a gente tem algum conhecimento, se é um escritório confiável, se é um profissional confiável, né, no mercado. Como eu disse, aqui é um mercado muito pequenininho, a gente consegue saber realmente quem são as pessoas ou ter alguma referência a respeito delas. Isso diz respeito também à intermediação. Muitas vezes chegam lobistas, né? Que eu digo assim, que falam, vem cá, eu conheço tal pessoa, eu tenho acesso a tal empresa, eu vou conseguir negócio para você. Confiem desconfiando, entendeu? Porque eu já vi também muitas empresas se darem muito mal com esse tipo de acercamento, né? Então, assim, cuidado, é melhor sempre vocês terem uma participação direta no negócio com o cliente final, evitarem essas intermediações de pessoas que se dizem, né, populares ou amigas, ou dizem ter contatos muito importantes aqui.
Falta de respaldo de documentos na hora de fazer negócio é muito comum em função a uma característica do país que é a informalidade. Isso sempre existiu desde que eu cheguei e continua existindo, né? Não é um impedimento, mas são coisas, pontos de atenção que vocês têm que ter. Como, por exemplo, começa a fazer, conhece um parceiro, gera documento para constar as tratativas, entendeu? Ele não quer assinar documento? Manda um e-mail, assim como quem não quer nada, né? Conforme a gente falou hoje, né? Esses são os pontos principais das negociações. Isso é importante para respaldo de vocês. Já teve caso de muita empresa que acabou fechando o negócio, executando o contrato sem ter um contrato, né? Assim, executando a operação sem ter um contrato, e depois ele incumpriu, a outra parte descumpriu o acordado, e, claro, sempre é muito mais complicado de você fazer valer os seus direitos e obrigações pactadas quando não tem a formalidade do contrato. Enfim, claro, até por uma questão de que a empresa mudou de lugar e existiu uma dificuldade de encontrar a localização da empresa no novo lugar e ela devia dinheiro. Enfim, cumpram esses requisitos formais na hora de fazer negócio, que é contrato, levantar a ficha de inscrição da empresa no país, de funcionamento, entendeu? Porque nesses documentos vocês vão ter toda a documentação formal da empresa. Entendeu? Então, assim, aí é muito mais fácil de fazer um segmento para atestar que a empresa realmente se diz estar naquele local, né? Está no local em que diz estar e funciona de uma maneira regular, cumprindo com as normativas legais locais. Isso é muito importante para vocês. Então, eu sugiro isso. Não esqueçam também uma coisa muito importante nesse contexto da estruturação, da expansão estruturada, registrem marca. Se vocês forem trazer marca, produto para cá, muito importante registrar a marca para evitar depois, né, uma falsificação da marca e um registro por uma outra empresa que esteja copiando a sua marca, né? Marca, rótulo, enfim, estejam atentos a tudo isso quando vocês já fecharem o negócio e quiserem realmente operar. É muito importante cumprir com essa formalidade, né? E claro, sempre, né, tratando de fazer tudo no marco da lei, com legalidade, porque a gente, como eu falei, tem já muitas questões aí, incidentes na Bolívia. E vejam, não sei como vocês podem acessar essa informação, mas a gente pode até tentar fazer um contato para vocês, as possíveis linhas de crédito disponíveis do BNDES, né, para financiamento de produtos exportáveis brasileiros. Eu sei que eles têm vigente uma linha para a Bolívia. Eu não sei, eles têm uma lista dos produtos que entrariam nessa linha de crédito. Eu não sei atualmente, a última lista que eu tenho está um pouco, acho que atualizada, que é do começo do ano, eles às vezes reformulam essa lista, mas estejam atentos a, a essa questão que eu acho que é muito importante, né? E eu sempre digo assim, sempre tomar cuidado, como boa professora aqui de compliance na Bolívia e docente, né? Sou diretora de curso de compliance aqui em 2 universidades, e agora estou dando classe para o vice-ministério de transparência local. São necessários 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la, né? Então, vamos fazer as coisas direitinho, de maneira diferente e correta. E como eu falava para vocês, a gente tem o vigente, o acordo, né, de complementação econômica, o AC36, ele foi assinado em 96, ele já estabelece uma zona de livre comércio, né, entre o Mercosul e a Bolívia. E ele está vigente até a formalização completa das regras do Mercosul pela Bolívia, que ela tem que, às quais ela tem que se adequar, né? Que seriam a questão da tarifa externa comum, harmonização das regulamentações alfandegárias, eliminação de barreiras tarifárias e simplificação de procedimentos. Todas essas são consequências no final que a gente vai ter. Isso implica numa facilitação do comércio. Então, vocês também estão entrando num bom momento, porque Bolívia é um país que a gente, inclusive, vai ter muita facilidade em termos de certificação, né, de regularização, de aprovação de documentos, em função do ingresso da Bolívia no Mercosul e a regularização de todas essas questões. Então, assim, isso vai acabar impulsando ainda mais o comércio, que já é bastante, né, forte entre os 2 países, vai ser mais ágil, previsível, menos burocrático. Então, isso vai ser muito bom e vai ajudar a terminar de consolidar a nossa relação e o marco regulatório em pouco tempo. Agora, eu queria falar, claro, hoje a gente tem uma imensa gama de produtos que são exportáveis, importáveis. Eu trouxe para vocês aqui um quadrinho. Hoje em dia, obviamente, a gente tem a predominância do hidrocarbureto, né, que é o principal produto exportado para o Brasil,
Mas essa integração do comércio bilateral através da adesão do Mercosul ainda vai aumentar ainda mais a gama que já existe, que a gente tem aí um potencial crescimento do setor agroindustrial, minerais, tecnologia, lixo, fertilizantes e muitos outros produtos que são consumidos pela Bolívia, porque não se esqueçam que a Bolívia não tem indústria. Então, a gente vai aí, tem uma grande oportunidade na exportação de produtos para cá, pela demanda que existe, né? A gente vai ter uma pauta comercial ainda maior entre os dois países, né, com uma diversificação muito importante, e todos vocês já devem ter escutado o problema, né, da escassez de dólar no país, mas isso também está sendo resolvido. A gente está com uma limitação de dólar aqui localmente, mas isso não vai ser problema. Bom, não tem sido, o país não parou, continua igual, mas já é também pauta de campanha dos dois novos candidatos, ou seja, a gente vai ter aí uma luta pela implementação do SML, que é o Sistema de Moeda Local, para ver no marco do Mercosul, né? Então, esse sistema vai permitir que possamos operar exportações e importações em ambas moedas, né? E que a futuro a gente possa pagar essas transações em reais, por exemplo, né? Então, vai ser muito bom, usando os dois bancos centrais. É um sistema entre os dois bancos centrais, mas que já existe, para que vocês tenham uma ideia, entre a Argentina, por exemplo, e Bolívia e Brasil. Né? Eu tenho clientes que já operam baixo esse sistema. Então, isso vai ser super interessante para vocês, é uma grande oportunidade também comercial. Então, isso pode acontecer aí a poucos, a curto, médio prazo, tem sido a pauta dos governos. Aqui eu trouxe uma revistinha que é muito legal, que saiu esse ano, que é uma Comércio Exterior da Bolívia, Cifras do Bicentenário. Tem dados muito atualizados de importação e exportação. Aqui vocês podem ver oportunidades, né? Porque eu sei que vocês têm produtos diversificados, então não vou entrar especificamente em um deles, mas vocês podem acessar, eu vou passar para a Sara no final da apresentação, os slides, mas também a revista, né? A revista em PDF, vocês vão ter acesso a ela, e ela traz aí, para vocês terem uma ideia, exportações segundo o país de destino, vocês podem ver que o Brasil está em segundo lugar só depois da China, então a coisa é séria mesmo, ocupando aí 16%, quando a China representa 17%, e também na importação. O Brasil também importa, é o segundo maior importador, né, da China, tanto em exportação como exportação, estamos aí ocupando o segundo lugar. Isso é muito importante. Aí tem os principais, eu trago para vocês depois verem com calma, né, principais produtos exportados da Bolívia, e também importados. Exportados e importados, já está aí em tonelada, em milhão de dólares, e bom que isso está atualizado até maio desse ano, né? Por conta do bicentenário que a gente esteve celebrando, eles lançaram esse encarte especial. E aqui já tem aí um ranking dos 100 principais produtos. Eu trouxe uma parte dele, porque é uma lista bastante grande, mas depois vocês vão ter acesso e podem buscar aí e ver, né, outras oportunidades que existem. E a normativa, eu vou passar para vocês um link do passo a passo na Bolívia, com relação à exportação, como eu tinha prometido, e também importação, né? Tem uns links, impostos, incidentes sobre cada tipo de produto, enfim, é uma normativa aí que vocês podem aceder, buscando as especificações do produto de vocês, vai dar aí uma boa orientação e um norte para vocês. Então, isso eu vou deixar para vocês depois entrarem. E aqui também está o processo geral de importação, isso é um guia, é parte do guia, né? Mas é um quadrinho bastante elucidativo, e aí tem as questões. Antes de terminar e para os bons negócios, eu queria só comentar alguma outra particularidade do país, além da informalidade, né? Que eu recomendo muitíssimo vocês verem com quem vocês vão fazer negócios, usarem a embaixada como instrumento de informação, fonte de informação, Câmara também. A gente tem muitos contatos aqui e pode também perguntar para outras câmaras, né? Nosso relacionamento é muito bom com as câmaras locais, nacionais e também outras binacionais. E também uma particularidade, assim, que eu acho importante vocês tomarem em conta. O pessoal não tem o nosso ritmo, não tem a nossa energia. Então, às vezes, não tomem como uma negativa a falta de uma comunicação por parte deles, né? Sejam insistentes, porque o pessoal aqui, às vezes, pode dar a impressão que eles não têm interesse por essa falta de dinâmica. Insistam, sejam vocês os que deem o primeiro passo, façam follow-up, né? E façam essa gestão. Ser um bom gestor aqui é uma coisa fundamental,
porque as pessoas não são boas gestoras aqui no sentido de executar, fazer acontecer. Então, se vocês tiverem iniciativa para o projeto, não desistam dele facilmente, vão atrás, insistam, porque essa é uma característica do pessoal local. Uma falta de resposta não significa que eles não se interessaram, mas que eles têm um outro time, né? Uma outra dinâmica. Então, para vocês, ter essa iniciativa, essa insistência, né? Até receber um não concreto e contundente, vão em frente, insistam, sempre gerando, como eu disse, documentos, respaldos, e-mails, né? E deixem registrado por e-mail essa sequência das tratativas de vocês, né? Assim, quando vocês estão avançando, porque é muito comum aqui você falar uma coisa e na outra reunião falar, não, você não falou, ou não é assim. Então, deixa a gente um pouco confuso, porque, né, a gente fica sem saber o que foi dito ou não, até acho que a gente está alucinando, mas vocês não estão alucinando, não, é característica do pessoal local mesmo, essa falta, né, de um pouco formalidade, acho que eles são um pouco esquecidos, ou eles se envolvem em muitos temas ao mesmo tempo, justamente por não gerar esses registros. Então, assim, entendam, sejam flexíveis, né, na negociação, entendam que é uma cultura diferente da nossa. Eu digo isso até por experiência, muita gente que veio das outras empresas, da empresa para cá, não se adaptava, porque não conseguia entender uma cultura diferente da nossa. E como toda cultura tem as suas particularidades, mas eles amam brasileiros, então vocês vão se dar bem, porque assim, eles têm uma boa referência dos brasileiros, adoram o nosso jeitinho, adoram a nossa comida, adoram o nosso samba, carnaval, então isso já é muito bom, né? Vocês vão chegar aqui já com um sorriso no rosto por parte deles e muita receptividade. E eu fico realmente à disposição de vocês, agora, né, abrindo as questões, os questionamentos, qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntam, aproveitem que eu estou aqui, né, nesse espaço tão gostoso com vocês, compartilhando experiência. Agora sim eu vou para o Obrigadas Bons Negócios, antes que a Sara me mande uma letrinha assim, acabou seu tempo. Muito obrigada, Priscila, por essa explicação, né, por essa contextualização aí do mercado da Bolívia. Eu acho super importante essa parte que você salienta para todos nós, quais são os cuidados que nós temos que ter. Imagino que nesse momento, se existe uma missão de empresários bolivianos vindo para o Brasil, também devem estar fazendo alguns alertas, né, com relação a pontos de atenção que nós temos que ter, né? A gente sabe que aqui também a gente tem várias situações, algumas não tão, tão agradáveis, então eu acho que ter esse ponto de atenção é sempre muito importante, e isso acontece em todos os países. Acho super importante também você comentar sobre o ACE 36, né, essa adesão da Bolívia ao Mercosul, porque isso vai abrir muitas oportunidades, ou vai desburocratizar alguns processos, né, ajudando aí nesse comércio entre os nossos empresários com a Bolívia e vice-versa. E como não, e isso é a grande oportunidade que eu enxergo, é ampliar o leque de produtos. Nós já temos alguns produtos que normalmente são importados ou exportados para a Bolívia ou da Bolívia, mas com essa adesão a gente pode também ampliar aí esse leque de produtos. Então, para os empresários que não têm produtos que estão listados como os principais produtos que são comprados ou vendidos pelos bolivianos ou para a Bolívia, né? É uma grande oportunidade, porque a gente, às vezes, sendo né, os primeiros aí nessa corrida por novos produtos, a gente consegue também gerar oportunidades diferentes. Isso é super importante. Como também a Bolívia ser um país com pouca indústria, né? Como você salientou, existe uma produção interna que ela não é como a nossa, né, no Brasil, então isso também abre muitas oportunidades para quem quer vender para a Bolívia, né? Eles não têm indústria. E essas características culturais também são fundamentais, né? A energia, como você falou, do brasileiro, ela é única, né? E nós somos, às vezes a gente espera a mesma resposta, a mesma intensidade, e a gente tem que saber entender que cada cultura tem o seu ritmo e como a gente se comportar, né, diante do ritmo do outro interlocutor, do outro parceiro comercial. Então, foi super importante aí esses seus esclarecimentos. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para a gente colocar aqui. Eu gostaria só de adicionar, não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Sim?
Quem está falando que eu não estou É o visualizando? Guilherme aqui do Sebrae Mato Grosso. Guilherme, claro, pois não. Desde a gente tem uma notícia boa que contribui aí, corrobora com com o que a Priscila apresentou. Desde o dia 1º de setembro, as empresas exportadoras aqui do Brasil para a Bolívia conseguem fazer o certificado de origem digital, né? Então, todo o trâmite do processo de exportação ele é facilitado em decorrência dessa adesão ao processo do Mercosul, que já vinha em implementação, né, há alguns meses. E agora, em setembro, no dia 1º, as empresas podem optar, né? Então, ou elas fazem o certificado de origem digital, e aí o XML, todo o processo vai automaticamente para a aduana, ou elas fazem o processo ainda manualmente, né, com a assinatura, enfim, da entidade responsável, e envia o documento original para a aduana. Tá? Mas é uma facilitação que desburocratizou e reduz custos, né? Enfim, ficou bem mais ágil com a digitalização do processo que já é aceita agora pela aduana boliviana. Ótimo saber, ótimo mesmo. Obrigada, Guilherme. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser levantar a mão. Priscila, a sua apresentação a gente vai. Temos a Simone aqui. Simone levantou a mãozinha, né, Simone? Não a do Zoom, mas a mãozinha ali, consegui enxergar. Pode ativar o seu som, Simone, tá no mudo. Vê se você consegue ativar aí. Tá. Diga. Oiê, tudo bem? Então, eu tô com uma dúvida. Eu não irei para a Bolívia, eu irei diretamente para o Peru. É, existe alguma licença, algum documento que eu preciso apresentar para entrar com o produto? Que eu vou levar um produto ultracongelado numa caixinha de isopor para a gente fazer algumas degustações lá, né? Uhum. E Simone, aí tem que ter alguma liberação você está falando para o Peru, certo? para o Peru. Então, a gente está finalizando agora a nossa fala Bolívia, da né? Bolívia, e aí a gente já vai entrar aqui a doutora Sandrine, que ela vai Tá. falar daí Então, sobre eu o vou Peru. anotar aqui já. E aí a É porque gente. o meu interesse aqui, assim, ano passado eu fui para Bolívia, esse ano, por questões de trabalho, não vai dar, mas aí, a hora que chegar no Peru, a gente. Tá ótimo. Obrigada, viu? Sara, Alguém. Oi. Diga, Fabiola. a Fabíola. Mas aí, se puder esclarecer esse ponto também para a questão da Bolívia, eu acho interessante, né, a gente saber para os empresários que não estão participando, que vão assistir posteriormente, se eles tiverem essa curiosidade, a gente já fica com ela sanada. Sim, a Patrícia Essa pode. questão das licenças, Patrícia ou algum documento que possa ser necessário. Patrícia ou Guilherme. Eu não Ou, entendi ou- exatamente qual que é a dúvida, desculpa. Vamos Para lá. nós É que sobre vamos levar produtos, a gente precisa de um documento do Sebrae, alguma coisa, alguma liberação, porque da outra vez que nós fomos para Bolívia, um colega ficou com a mercadoria dele preso lá no aeroporto. Ele estava levando farinha, coitado, farinha de mandioca. Então, se o produto for um produto do setor alimentício, a gente tem um problema, porque não vai ser mais possível fazer o envio de uma amostra formal, né? Tecnicamente, uma exportação ali temporária, digamos assim, para ela ser exposta como uma amostra naquele produto, porque a gente já está bem em cima do momento, né, da feira, acho que não viabilizaria esse processo de exportação formal. Mas há a possibilidade de levar o produto na mala despachada, né? Isso é importante que seja na mala despachada. E aí é um risco, se for um produto de origem vegetal ou animal, é um risco de Deles qualquer tipo abrirem, né? de fiscalização na aduana, né, no aeroporto, enfim, pelas autoridades locais, de jogar fora, descartar, incinerar aquele produto, né, por uma questão de autoridade vegetal do país, porque não está entrando de uma forma correta, né, com os devidos certificados, enfim. Mas se não for um produto desse setor, vegetal ou animal, aí é muito mais fácil e o risco vai ser mínimo, né? Então vocês conseguiriam expor dessa forma, Tem levar que dessa arriscar, forma. né?
Nós Acontece. também estamos providenciando, Simone, Claro. junto ao governo do estado de Mato Grosso, uma declaração de participação na feira, né, de exposição de produtos de amostra, né? Amostra, né, que a gente tinha Legal. combinado, Isso é né? importante. Isso, porque aí dá um respaldo, né, para tranquilizá-los. Mas, assim, historicamente, a gente não tem tido tantos casos como esse aí do seu colega que, infelizmente, passou por isso, mas a gente já está fazendo o levantamento dos clientes da missão que vão levar produtos, né, para exposição, para amostra, e aí, providenciando a declaração para cada um deles, precisa informar. Então, eu já peço aos clientes que estejam aqui conectados que entrem em contato com quem fez a comercialização do pacote de vocês, da missão para vocês, para informar o CNPJ, o NCM do produto e a quantidade que vai levar, porque a partir dessas informações a gente providencia a declaração, tá? É isso mesmo que eu ia falar, E porque precisa ser imediato, inclusive, desculpa, Priscila, precisa ser imediato para dar tempo da gente elaborar essa declaração, porque ela é emitida, né, por um Tá órgão, joia. né, então a gente precisa desses dados, assim, se possível ainda hoje. Tá joia. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é exatamente isso que eu ia falar. Precisa ver o tipo de produto para ver se existe, né, a necessidade de permisso certificado local. E isso, assim, o que eu ia comentar é que o consulado de Santa Cruz tá trabalhando com o despachante da feira, né? E eu sei que ele tem auxiliado muitas empresas que vão ter stand essa informação. Ele não faz os trâmites específicos de obtenção de licença, mas ele indica o que tem para cada, né, em função aos produtos. Porque sim, uma opção, como o Guilherme falou, se forem poucos, né, trazer na mala, mas assim, se forem uma quantidade muito grande, ou dependendo do tamanho, não dá, ou do produto, por exemplo, em termos de garrafas de vinho, antes era liberado, agora você só pode trazer até 3. Então, todas essas particularidades eu não me arrisco a dizer aqui, porque vocês estão com uma, né, vastidão de produtos distintas, distinta, é importante ver ao fundo. Então, talvez o próprio despachante da feira possa ajudar vocês, e esse contato a Carla do consulado tem. Aí fica a dica, Sara e Patrícia, para, né? É importante já ver isso, realmente. A gente está com muito pouco tempo, e se for necessário algum documento ou permissão especial, certificado em função do produto, é bom vocês já verem isso imediatamente. Tá ótimo. Alguém tinha mais uma pergunta antes de a gente passar? Diga, Eu tenho uma Flávio. pergunta para fazer. Em questão de transação comercial internacional, existe um seguro na questão da importação. Se eu fechar negócio com uma empresa boliviana, como a Priscila, que antecedeu, que falou sobre a Câmara Comercial da Bolívia, ela falou sobre ter o cuidado de negociar, mas não existe um seguro que nos garante isso. As empresas de lá não têm esse respaldo governamental, que se eu faço uma transação comercial, vou fazer o pagamento, um SWIFT que pelo visto não vai ser um SWIFT, não vai ser dolarizado, vai ser uma moeda local. Qual que é a minha garantia que essa empresa que recebeu vai cumprir o tratado? Se existe esse respaldo governamental para dar essa informação para a gente? Ô, Flávio, primeiro, assim, ainda a gente não está com o SML vigente, né? Então, assim, a moeda, claro, teria que ser feito, hoje em dia os pagamentos têm sido feitos para exportação, ainda em dólar, mas, assim, de uma maneira criativa, né? Muitos entram nas filas dos bancos, os bancos têm mandado, mas, assim, em quantias um pouco reduzidas e de maneira controlada. Mas não existe um seguro, por isso que eu falei assim, importante conhecer bem a contraparte, né? Obter informação através de fontes de informação sobre quem é a minha contraparte, para vocês se assegurarem de fazer um bom negócio e documentar tudo, fazer um bom contrato, ainda mais se for a longo prazo e com bastante quantidade em produtos. É sempre bom estar tomando esses resguardos legais na hora de fazer negócio com a pessoa aqui, para vocês justamente se munirem de artefatos legais para poder, né, demandar depois o cliente, se caso seja necessário.
Mas não existe esse seguro local assim abrangente dessa forma, não. A garantia realmente, por isso que eu chamo a atenção nesse pequeno due diligence, né, para fazer o negócio. Pelo menos não na questão da idoneidade do cliente, né? Obviamente, se for uma transação bancária em relação ao envio do dinheiro é diferente, mas com relação ao cliente em si, não. Assim, eu Eu perguntei podia, porque tem empresas da África que não é recomendável que nós façamos negócio. Tem bons produtos, mas não temos a garantia nem do governo e nem muito menos da empresa. Então, nesse É, caso, é bom ter esse cuidado também. Eu sim, acredito que sim. também uma boa prática é ir consultando também o consulado, consultar a Câmara de Comércio, né? Antes até fazer todos esses passos que a Priscila aí recomendou, mas a gente também sempre consultar esses órgãos que estão lá, né? O SECOM, que é o setor comercial, eles estão lá para nos atender, na verdade, né? Então a gente tem que também utilizar dessas nossas ferramentas aí. se Tranquilo. puder Obrigado. adicionar Olha, também, pessoal, Flávio, eu recomendaria bastante cuidado na negociação quanto ao termo de pagamento, né? Então, é, tentar viabilizar o termo de pagamento que seja antecipado ou alguma coisa que te dê essa garantia para você conseguir fazer a exportação com um recebimento antecipado de boa parte do montante, né? Se não 100%. É uma possibilidade de tranquilidade e planejamento, enfim, de termos de pagamento, que é a etapa contratual, a fase de negociação, Sim. você consegue definir isso. Ok, Priscila, obrigado. queria fazer uma pergunta. Você pode compartilhar a sua apresentação conosco, para daí eles também terem acesso àqueles links que você mencionou. Claro, eu vou compartilhar Então, a tá, apresentação e também a cartilha que eu falei do bicentenário, né? Esse tá encarte ótimo. especial que saiu, que ali tem muita informação. E como a Sara falou, se o produto de vocês não tiverem entre os 100 mais importados e exportáveis, não se preocupe. Agora a gente vai ter um novo panorama, né? Com o ingresso Zero da Bolívia. oportunidade. Inclusive, um projeto da Câmara, junto com a Embaixada do Brasil aqui em La Paz, né, na Bolívia, é justamente lançar um fórum Mercosul. A gente ia fazer esse semestre, né, e como eu comentei com o próprio Mihael, não vai ser feito por causa das eleições. A gente teve o segundo turno aqui do primeiro para o segundo tem um espaço muito grande, né? Então, assim, são muitas semanas, são quase 2 meses praticamente. Então, assim, é Uhum. muito tempo. A gente, né, pensou que o fórum ia ficar um pouco ofuscado, não tem uma definição de governo, melhor já lançar um fórum de tremenda magnitude, já quando no novo governo e o Novo. embaixador esteve de acordo, a gente vai fazer esse projeto também com o nosso Itamaraty, ou seja, com apoio do nosso Ministério de Relações Exteriores, ou seja, a gente vai ter um caráter muito institucional nesse evento. Então, assim, eu vou estar avisando vocês, né, através da Patrícia e da Sara, para que vocês fiquem antenados, e a ideia é que a gente crie também uma roda de negócios junto com o lançamento do fórum, né? Ótimo. Então, vai ser bem bacana para vocês, num momento em que a gente vai ter outro panorama aqui, né? Que já vai ter definido o Perfeito. presidente, já vai estar marchando para aplicar todas essas medidas no âmbito do Mercosul, provavelmente já negociando o SML, enfim, outras perspectivas. Então, fiquem antenados que isso vai ser bem legal para vocês. Trago como novidade aí. Obrigada, Priscila. Bom, Priscila, a gente queria agradecer a sua participação. A gente precisa agora viajar para o Peru, por isso que a gente vai distribuir os seus contatos também através dos seus slides para os nossos participantes. E nós vamos nos ver em breve ali aí na Bolívia, tá ok? Muito obrigada, Priscila. Perfeito. Um abraço a todos, um prazer conhecê-los e fico à disposição aqui de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada, tchau. Pessoal, para a gente não atrasar ainda mais, vamos chamar agora a Beatriz Sandrin. A Beatriz Sandrin, ela é doutora em Relações Internacionais, especializada no mercado latino-americano e asiático, e ela tem um vasto conhecimento também aí do mercado peruano. Beatriz, sem mais delongas Ela também, faz um favor para a mamãe, filha. vamos iniciar aqui a sua participação. Muito obrigado, por aceitar esse nosso convite e aqui é com você.
Não, imagina, é um prazer meu estar aqui, é prazer para todo mundo. Bom, até pelo tempo, né, eu vou tentar ser um pouco mais prática. A Sara já me introduziu aqui. Eu sou doutora em Relações Internacionais, a minha especialidade é em cooperação internacional América Latina. Já tenho trabalhado muito com consultoria, com negócios exteriores aqui no Peru, inclusive sou casada com um peruano aqui. Então, assim, pelo menos um pouco desse país eu consigo apresentar para vocês. Me foi passado que é a primeira vez que muitos de vocês estão realmente buscando negócios no Peru, então eu preparei uma apresentação curta aqui, mais para a gente poder sentir mesmo como que vai ser esse evento, Negócios de Fronteira, como que ele pode ser benéfico para vocês, mas eu vou deixar a parte técnica mais junto com o pessoal do Sebrae, pessoal do Secom, da nossa embaixada lá, até porque me foi passado que vocês têm muitas indústrias diferentes participando desse encontro, né? Então, se fosse entrar assim nas subjetividades de cada indústria, é, a gente precisaria ficar pelo menos umas 2 horas aqui e não temos esse tempo, né? Mas, enfim, eu queria apresentar primeiro um panorama geral de como o Peru pode ser uma boa oportunidade para os negócios de vocês e de expansão, e aí depois falar só um pouquinho mesmo sobre as informações práticas para como vocês podem se preparar para esse encontro de negócios que vocês vão ter, né? Então, falando sobre o Brasil e Peru, eu trouxe até algumas notícias aqui, né, que o Brasil e Peru fortalecem laços comerciais, né? Enfim, outra falando que no ano de 2024, o nosso pavilhão do Brasil foi o maior pavilhão estrangeiro na Expo Alimentária, que a gente tem aliança estratégica com o Brasil, Peru, completando 20 anos agora, e que Manaus sediou a missão que fortaleceu uma parceria logística comercial entre Brasil e Peru. Então, assim, a relação Brasil-Peru está muito na mídia esses últimos tempos. Vocês podem ver, nós temos mais de 3.000 quilômetros de fronteira, a segunda maior fronteira do Brasil. Então, assim, tem um potencial muito grande. O comércio bilateral também superou 5 bilhões de dólares em 2023, segundo o Ministério do Desenvolvimento também. Isso quer dizer que para vocês, para a gente aqui, é muito significativo porque a gente não está começando do zero, né? Então acaba que assim a gente tem um superávit muito grande com o Peru, a gente exporta muito mais do que eles compram da gente, mas acaba do que eles vendem pra gente. Mas, assim, são relações de anos que vocês podem tirar vantagem disso, porque quer dizer que não só as empresas lá estão mais acostumadas a lidar com brasileiros, muitos vão saber falar português também, muitos têm departamentos que são específicos para brasileiros, pela própria condição do Peru sendo um membro associado do Mercosul e da gente estar na ALAD, né, que é outra organização internacional, acaba que muitos deles já estão preparados para lidar com a gente e jogar com as regras do nosso país, né? Então, vai ser assim uma coisa muito importante para vocês perceberem que vocês não estão começando do zero. A economia do Peru também está em crescimento estável. Os setores de destaque que a gente tem relações com eles são nos setores de alimentos, de mineração, pescas e têxteis. Mas como a gente já falou aqui sobre o caso da Bolívia, eu não quero que vocês pensem, a minha indústria não está entre as principais ali. Não importa, porque até porque assim, um dos motivos que a gente realiza esse tipo de evento, que a gente participa nessas feiras, é exatamente para abrir mercados, abrir novas oportunidades, né? Então, não fiquem, não se sintam é, tímidos em relação aos seus negócios, porque assim, no Peru tem muita oportunidade. E eles são muito bons em negócios. Eles têm uma indústria bem mais desenvolvida que da Bolívia, por exemplo, do Equador, por exemplo, também. O sistema financeiro deles é extremamente bem desenvolvido. Os bancos lá eles trabalham com o sol e com o dólar ao mesmo tempo. Então, assim, vocês não vão ter dificuldades nessa parte financeira. É lógico que é uma coisa que, como a Priscila falou, a gente tem que prestar atenção ainda, fazer aquele due diligence, né? A gente tem que entrar em contato com o Secom, com Câmara Binacional, né?
pesquisar bem a empresa que a gente faz negócio, porque isso em qualquer lugar do mundo é uma coisa assim que você é um básico da negociação internacional. Agora, em relação a contratos, a como receber pagamentos, etc., vocês vão ter um ambiente que é bem mais preparado que o da Bolívia ou do Equador, por exemplo. Né? Então, o que que a gente vai usar essa oportunidade de networking aqui para transformar essa proximidade geográfica do Brasil com o Peru em negócios reais. E eu quero que vocês pensem também, sei que muitos de vocês estão começando a se relacionar ali com o Peru, ainda estão entendendo como esse processo vai funcionar, mas a gente sempre tem que pensar que a gente está buscando uma expansão, né? Eu espero muito que os negócios de vocês expandam muitos e que o Peru não seja o ponto final. E eu trago aqui o Peru como um hub estratégico, não só aqui no Cone Sul, né, na América do Sul, mas para a América do Norte, porque eles têm muito bom relacionamento, principalmente em exportação com os Estados Unidos, com o Canadá, com o México, enfim, e agora, mais do que nunca, para a Ásia, né? Vocês sabem que um dos nossos maiores parceiros comerciais é a China, no Peru também é a mesma coisa. E vocês sabem que agora, eu imagino, até pela localização dos negócios de vocês já estejam familiarizados com essa questão dos negócios de fronteira, com a Rota Rondon, né? Alguns chamam de quadrante Rondon ou Rota Interoceânica. Caso vocês não saibam, é basicamente essa rota que eu coloquei o mapa, que vai ligar o Acre ao Pacífico via o Peru, né? Então, essa rota ela é extremamente importante porque ela facilita a integração logística e a exportação dos produtos brasileiros para lá, seja por terra e também eu sei que muitos de vocês têm essa questão sobre o tanto de containers que vocês vão conseguir exportar, a demanda, né? E isso tudo pode ser resolvido até porque essa rota ela ajuda muito a facilitar essas questões logísticas e porque a gente tem essa proximidade com o Peru e já tem um histórico muito grande, então acaba sendo assim, vocês conseguem é, meio que adaptar o transporte que vocês precisam à realidade de vocês e adaptar os custos disso também, né? Não é a mesma coisa que exportar um container para a China ou um pallet para a China, que é completamente diferente. Essa rota Rondon ajuda muito com isso. Outra coisa que não sei se vocês também têm seguido as notícias, né? Mas no ano passado, em 2024, foi inaugurado o Porto de Chancai, em Peru, que é um porto assim, 80 quilômetros de Lima, e ele foi basicamente inteiro feito pela China. A maior parte do financiamento, todos os equipamentos, câmeras, tudo de segurança, infraestrutura, a maior parte foi realmente financiada pela China, feita em parceria com eles, porque esse porto não só vai ser muito importante para o Peru, mas para toda a América do Sul. A gente trabalha hoje em dia com clientes que, assim, precisavam de mais de um mês, 2 meses para os produtos deles chegarem para lá ou para importarem da China para lá. E esse porto, por conta da localização estratégica dele, ele acaba reduzindo o tempo de exportação e também de importação, né, do Pacífico para a Ásia em até 15 dias, que é muito tempo no comércio, no comércio exterior para quem está acostumado, né? Isso representa uma inovação gigantesca. E é um smart port, né? Tudo é muito tecnológico lá, eles são extremamente competentes com isso e vai ser muito bom para o Brasil, porque não só a gente consegue usar esse porto para fazer as exportações da China e trazer coisa para o Brasil, mas a gente consegue fazer um movimento contrário, pensando aí na expansão dos negócios de vocês, né? Vocês estão agora pensando no Peru, mas a gente tem que pensar lá na frente também. Espero que os negócios de vocês cresçam muito para poder exportar para outros lugares e o Porto de Xangai vai ser muito importante para vocês também. Outra fala minha que eu tento trazer aqui para vocês, muita gente ouve falar do Peru, assim, sabe que nós somos vizinhos, mas fala, o que que tem de especial lá? Por que que eu deveria investir? Por que que é uma oportunidade para minha empresa? Além dessas coisas que eu falei, o comércio entre o Brasil e o Peru, ele cresce ano a ano.
né? A gente teve meio que um intervalo ali nos anos de pandemia, teve uma decaída rápida, mas ainda assim cresce ano a ano. Então, é um mercado que continua em expansão, é um tipo de relação que continua em expansão, e agora nós estamos trabalhando em novos acordos, o Brasil com o governo do Peru, né? Outra coisa é, vocês podem pensar também, mas o Mercosul, não tem o Peru como um dos membros signatários, né? O Peru é um membro associado. Mas exatamente, mesmo sendo um membro associado, o Peru, ele goza de muitos benefícios que outros países não. Então, o Peru continua como membro, associado, né? Ele ainda tem, essas vantagens, tanto em tarifas reduzidas, especialmente na área de alimentos e manufaturados, mas também assim em a desburocratização que a gente estava conversando aqui sobre o que a gente estava falando da Bolívia, então sobre todos esses processos que geralmente são muito assim pesados para negócios pequenos, acabam que, pelo Peru ser um membro associado ali do Mercosul, acaba que o Peru goza desses benefícios também, e é muito mais fácil exportar para lá, né? Outra coisa são as certificações sanitárias. É lógico que aqui não tem tempo para eu entrar nas certificações, sanitárias que são necessárias para cada indústria, cada produto. Mesmo assim, se você for pegar uma noz com casca ou sem casca, já são duas certificações diferentes, né? Então, não tenho tempo de entrar em todas as certificações, mas pelo volume de produtos que são, exportados e importados entre Brasil e Peru, e também pelo fato do Peru ser um membro associado do Mercosul, acaba que, a gente tem muitas, regalias assim em relação às certificações sanitárias. Lógico que tudo tem que ter rastreabilidade, vocês ainda têm que comprovar de onde o produto de vocês vem, que nele não causa nenhum perigo em relação a pragas ou introdução de doenças, né, no quesito de, produtos que são da área alimentícia. Então, assim, não é que é tudo liberado, mas fazer negócio com o Peru é muito mais fácil do que fazer negócio, com, por exemplo, Emirados Árabes Unidos ou com a Algéria, por exemplo, que não tem esses mesmos acordos, né? E o que eu estava falando, logo antes, no slide anterior, é sobre a localização estratégica do Peru, porque a gente tem que pensar nesse país não apenas como um grande parceiro potencial, mas também um degrau, né, para outras oportunidades. E eles têm uma infraestrutura muito boa para os outros países, não só da América do Sul, para fazer essa triangulação, mas também agora com a Ásia, há muitos anos já faz com a América do Norte. Então, assim, é uma oportunidade para os brasileiros pensar no Peru não como um ponto final apenas, né? Eu queria trazer um pouco de dicas práticas para vocês sobre esse encontro que vocês vão fazer, porque eu sei que muitos, se sentem um pouco desconfortável, não sabem como que vocês vão montar o pitch de vocês, como que vai funcionar o evento lá. Então, assim, eu queria só trazer algumas dicas rapidamente, não vou tomar muito tempo da agenda de vocês, mas quando vocês estiverem lá, vocês vão ter mais ou menos 4 minutos para ganhar o interesse desse pessoal, né? E vocês podem pensar, 4 minutos ou é muito tempo ou é pouco tempo, mas é tempo suficiente, né? Para quem gosta de falar muito, vai ter que se segurar, quem é mais tímido vai ter que fazer um esforcinho ali para apresentar bem, porque assim, o pitch que vocês vão fazer, né, nesse encontro, ele vai ser a porta de entrada para sua empresa. Vocês não vão ter a oportunidade de sentar um a um por 1 hora, fazer uma reunião de introdução, nem nada. Então, assim, esses 4 minutos vocês têm que fazer valer a pena, né? Então, primeiramente, na hora que vocês estiverem fazendo esse PPT de vocês têm que se apresentar, quem são, o que vendem, coloquem fotos dos produtos de vocês. Isso é uma coisa que eles valorizam muito. Sabe, se você for para o mercado asiático, por exemplo, muitas vezes você só precisa colocar as especificações de cada produto, eles não vão ligar muito para a foto. Mas o pessoal no Peru, eles gostam muito de informações visuais.
gostam de ter esse fácil acesso. Tudo que, assim, possa facilitar o encontro deles com o produto de vocês, com a empresa de vocês, faça, porque é como eles gostam, né? Não, ninguém gosta de fazer esforço, mas eles muito menos. Então, coloquem fotos dos produtos de vocês, se possível, coloquem os catálogos de vocês também, imprimam para levar junto. E uma coisa que eu coloquei aqui como observação é colocar em espanhol. Eu sei que nem todo mundo aqui fala espanhol, eu sei que são dois idiomas que são muito próximos, a gente acaba indo por aquela, assim, aquela sensação de, ai, não, imagina, mas dá para entender. Para nós é muito mais fácil, nós que falamos português, entendermos o espanhol do Peru, ainda mais porque o espanhol do Peru é um dos tipos de espanhol com o sotaque mais neutro que a gente vai conseguir, não é carregado, por exemplo, como o da Argentina, do Chile, né? Então, para a gente, sim, é mais fácil, mas para eles não é. Então, assim, para eles entenderem português não vai ser tão fácil. Alguns dos termos, algumas das palavras que vocês forem colocar nos slides de vocês, eles conseguem, distinguir por contexto, mas, assim, não só para facilitar a experiência deles, como também para parecer profissional, né? Vocês estão indo lá no país deles, coloquem, façam esse esforço de colocar os catálogos, as legendas das fotos em português e em espanhol também, porque tudo isso agrega mais a experiência. Outra coisa é coloquem um QR Code ou um arroba com o contato da empresa de vocês sempre visível em todas as páginas do seu pitch, porque muitas pessoas, ou assim, quando vocês entram lá, você vai estar trocando uma empresa pela outra, e às vezes eles não pegam o nome da sua empresa e eles estão durante aqueles 4 minutos se questionando quem que é a empresa que está falando comigo aqui. Então, coloquem sempre o logo da empresa de vocês ou arroba com as mídias, as redes sociais, um QR Code que seja de fácil acesso, porque a pessoa que estiver olhando lá, ela só aponta o celular assim para a câmera e ela consegue ter acesso diretamente às suas páginas de interesse, né? Ao que você quer mostrar para ela. Coloquem também quais são os diferenciais da sua empresa e o potencial de expansão, porque, como eu já falei, essa questão entre Peru e Brasil já é uma relação que é é, amplamente, como dizer, explorada, né? A gente tem um nível de comércio muito grande, não é nada assim tão novidade. Eles também gostam muito de brasileiros, consomem muito a nossa cultura. Então, assim, vocês precisam realmente colocar no pitch de vocês qual que é o diferencial da sua empresa, qual que é o potencial de expansão. E outra coisa, mostrem confiança quando vocês estiverem fazendo esse pitch, porque, assim, eles são pessoas extremamente amáveis, muito respeitosas, mas, assim, muitas das empresas que vocês vão pegar lá são empresas que são empresas familiares, são empresas um pouco, um pouco menores, assim, e eles querem essa segurança, eles querem saber quem que está fazendo negócio com eles. E se você não consegue vender seu peixe, então eles não vão comprar. Então, assim, quando vocês forem montar o pitch de vocês, lembrem-se, sempre, sabe, tenta se planejar, tenta ensaiar antes umas 2, 3 vezes para ver que você dá conta não só do tempo, como também, né, da entrega do seu material também. Faça um PPT bem feito, eles são perfeccionistas nisso, sim. A gente estava falando sobre a Bolívia, como eles são informais, e sim, até certo ponto, nessas conversas do dia a dia, os peruanos eles não diferem muito de nós. Mas na área dos negócios, eles são muito mais exigentes. Então, assim, compensa fazer um PPT bem feito e usem e abusem de ferramentas, especialmente inteligência artificial, hoje em dia que tá tão fácil, né? Então, assim, para fazer o PPT, por exemplo, para fazer o layout, usa o Canva, o Gama. Para fazer a tradução, o Google Tradutor hoje em dia está muito bom, o Chat GPT ele dá uma naturalidade muito grande. Então, assim, coloquem um esforço nesse pitch, porque ele é a porta de entrada para a empresa de vocês. E isso é uma coisa que os peruanos valorizam muito, em ver que você está preparado, que você está confiante. Eu vou fechar aqui só a minha apresentação,
com essa questão da cultura e negociação, que é uma coisa que a gente que vive isso todos os dias, a gente trabalha muito, né? Como a Priscila falou, realmente vocês têm que ser muito cuidadosos em entrar em contato com câmaras de comércio, com o SECOM da nossa embaixada lá, mesmo com um pessoal, né, de outras câmaras que possam auxiliar vocês para ver se aquele parceiro é confiável ou não. Então, sim, façam a sua pesquisa. Mas assim, nada que vocês não fariam no Brasil. No Brasil, vocês não fechariam um negócio sem ter um contrato. Então, assim, vocês têm que ter essa formalidade. Tudo que vocês consigam fazer, sim, revisem por e-mail, sempre falando: olha, a gente combinou isso, como discutido tal dia, em tal reunião. São cuidados que a gente tem que ter aqui no Brasil também. O ambiente profissional, o ambiente de negócios no Peru, ele é muito próximo do ambiente de negócios brasileiros. Então, mais uma vez, assim, não é um bicho de sete cabeças. Vocês, quando estiverem lá falando com eles, valorizem sim a confiança pessoal, porque, de novo, eles são pessoas que gostam de saber com quem eles estão se relacionando. Se você for para outros lugares, assim, muitas vezes eles são bem mais objetivos e eles vão falar: ah, não, eu quero saber da empresa isso, 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 não importa quem que está me atendendo, desde que eu tenha esse produto. No Peru, isso não vai rolar. No Peru, vocês precisam estabelecer um relacionamento com a pessoa com quem vocês estão negociando. Então, eles vão te chamar pelo nome, eles vão procurar por você, você é o cartão de entrada da sua empresa, né? Então, assim, valorizem realmente em estabelecer essa relação pessoal, essa confiança pessoal. Vocês têm que ser claros e objetivos também, e assim, por mais que nós sejamos todos bem informais, é, vocês ainda vão estar lá no encontro de negócios, então mantenha a cordialidade, não precisa abraçar ninguém, beijar ninguém, chama por senhor, senhora, até assim, ter uma relação um pouco mais próxima, mas naquele dia tomem cuidado com isso, porque eles são um pouco mais formais quando estão fazendo negócios. Leve material em espanhol também para compartilhar com eles, porque muitas vezes vocês podem pegar um catálogo, um flyer, uma coisa pequena, um cartão de visitas. Eu sei que aqui no Brasil geralmente a gente é muito difícil ter alguém com vários cartões de visitas, assim, né? Ou geralmente coloca um QR Code ali, mas no Peru ainda é bem usado. Eles gostam bastante de trocar cartões, então, assim, preparem já vários cartõezinhos para levar com vocês. E lembrem-se disso, o mais importante não é o preço do produto de vocês, é o relacionamento que vocês vão ter com eles, porque eles, quando vão fazer negócios, eles não estão buscando para coisa de uma vez para ver se compensa pelo preço ou não. Eles estão buscando parcerias que futuramente vão gerar mais frutos, né? Então, vocês têm que construir um relacionamento com eles e lembrem-se, usem esse evento para abrir portas para as empresas de vocês, para criar conexões, conquistar os clientes. Vocês estão lá realmente para ter essa oportunidade de conversar com eles a primeira vez, né? Então vocês têm que causar uma impressão muito boa para aquelas pessoas procurarem vocês quando vocês voltarem ao Brasil e isso se transformar em negócios novos, né? Ninguém vai fechar 3 containers lá nesse encontro. Então vocês têm que realmente fazer esse esforço para serem memoráveis, para eles lembrarem quem vocês são, para eles terem o seu material, porque aí quando cada um voltar para sua empresa, aí sim esse relacionamento vai se desenvolver mais ainda. Já vou fechar minha apresentação aqui por conta do tempo, né? Mas o Peru, ele é um mercado em crescimento, ele tem portas assim super abertas para o Brasil. A nossa proximidade geográfica realmente facilita essa conexão. A cultura também não é tão diferente da nossa. Então, vocês aproveitem esse evento para criar esses pontos, para conversar, mostrar os diferenciais de vocês, tá bom? Porque os negócios internacionais, no fundo, mesmo que tenham todas essas especificações de barreira sanitária, barreira tarifária, como levar as amostras para lá, enfim. Tudo isso começa com uma boa conversa primeiro. Então, assim, vão preparados lá para vender o seu peixe,
né? Mostrem a competência de vocês e tenho certeza que vocês estão preparados para isso. O pessoal do Sebrae, tudo que eu ouvi aqui parece que estão auxiliando muito vocês, são as melhores pessoas para estar apoiando. E aí, qualquer coisa que vocês precisarem também, pode entrar em contato com a gente vai. Vendo as especificações de cada produto, como levar cada amostra, né? Cada caso é um caso, mas a gente vai auxiliando na medida do possível. Obrigada, viu? Sara, vou deixar com você então. Nossa, muito obrigada, Bia, obrigada mesmo por essa explicação, obrigada por ser tão resumida e ao mesmo tempo tão completa. É super importante todos esses pontos que você levantou, esse novo porto, né, de Xangai, que abre possibilidades não só para as nossas empresas no Peru, mas também para levar os produtos, talvez, para outros mercados, para outros continentes, utilizando os tratados de livre comércio também. Essa explicação sobre as características culturais também do peruano, né? No fundo, existe um ponto, né, um mínimo denominador comum entre todos nós aqui na América Latina, que é a gente sempre tem um pouco de cuidado quando a gente vai fazer algum tipo de negociação, e na Bolívia não é diferente, no Peru não é diferente, e aqui no Brasil também não é diferente. Também usar as câmaras, usar as embaixadas para apoiar nisso, usar o Sebrae também. É, Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Bia, antes da gente almoçar, que isso já está na hora do almoço. Fernando, eu vi que alguém levantou uma mão, mas eu nunca sei se levantou, passou a mão na frente da câmera ou se levantou a mão. Eu levantei a mão. Eu tenho um questionamento sobre a questões das certificações e liberações dos alimentos para a entrada no Peru. Gostaria de saber qual é o órgão que eu procuro para tirar todas as dúvidas necessárias para a entrada do meu produto lá no Peru. Então, assim, se fosse para você entrar em contato diretamente com o órgão peruano, que seria meio que a analogia, o igual ao mapa que a gente tem aqui, lá ele se chama Senasa, né? Mas o que eu indico realmente é que vocês entrem em contato com o SECOM da nossa embaixada. SECOM, SECOM, da nossa embaixada em Lima, porque eles estão mais preparados do que qualquer pessoa e falam português, são brasileiros, né? Então, eles vão te dar exatamente o que você precisa. O que você precisa é realmente é, ver qual que é o NCM dos seus produtos, as quantidades, porque também, como a gente estava conversando agora há pouco no caso das amostras, etc., tudo assim, até uma certa quantidade, a gente consegue fazer uma certificação diferente. Quando você está exportando para lá em maiores quantidades, aí você precisa de outras certificações, você precisa provar rastreabilidade, etc. Então, assim, o órgão no Peru é o Senasa, mas eu indico falar primeiramente com o SECOM da nossa embaixada lá, porque eles vão poder te assessorar muito melhor, eles estão aí para isso também. E também, Ok. também consultar o próprio Sebrae, né? Nas mentorias de internacionalização que o Sebrae oferece, eles aí também vão indicando quais os caminhos que vocês, desde da cidade de vocês, desde a empresa de vocês, podem ir fazendo e facilitando esses processos também. Mais alguma pergunta? Eu queria só fazer uma ressalva, Sara. Só para os participantes que estão aqui, que vão ir com a delegação de Rondônia, para me contactarem, aqueles que tiverem interesse em levar as amostras ou alguma dessas questões, para primeiramente a gente fazer essa declaração, né, conforme o Sebrae Mato Grosso orientou que eles vão fazer. Então, a gente faz essa declaração como uma amostra, e se for a questão de levar em maior quantidade, aí a gente prossegue para essas questões desses órgãos regulamentadores, né? Eu acho que seria esse o primeiro passo, né? A gente primeiro fazer essa declaração da participação, se for a questão somente de amostra do produto. Perfeito. Tá aí, então, o recado para os empresários de Rondônia procurarem a Fabiola, e também acredito que os demais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e Acre também. Queria deixar claro, não procurar por Fabiola, tá? Cada um procurar o seu gestor dos seus estados, coitados da Fabiola. A gente vai mandar todo mundo lá falar com ela, né, Fabiola? É, Queria também salientar, antes da gente finalizar,
dois pontos. Os meetings de negócio vão ser um momento onde a gente vai ter uns seminários, vocês vão ter oportunidade de falar em primeira pessoa sobre os seus produtos, e depois no café vocês vão poder se conectar com empresários de interesse e ali poder ter uma aproximação com os empresários que vão estar lá presentes. Mas a nossa missão não consiste. Diga, Fabiola. Fabiola levantou a mão? Uai, só quando você finalizar eu falo, pode ir? Tá bom. Mas as oportunidades de negócio não vão ser só durante o nosso meeting, mas também durante a própria feira. Isso serve também para a Expo Cruz. Nós estamos aqui à inteira disposição de vocês para fazer uma curadoria customizada da feira para cada necessidade de cada empresário. A minha colega Ana Deise e eu, nós vamos estar lá também. Se vocês, durante a feira, tiverem alguma demanda em específico, eu estou procurando tal produto, eu gostaria de conversar com tal tipo de empresário, não hesitem em nos procurar, porque Ana Deise e eu, a gente vai fazer esse mapeamento dentro da própria feira para poder conectar vocês com aquele expositor de interesse. E os negócios, eles a gente tem um pós-evento muito importante, tanto do meeting quanto da feira. Uma vez a gente estabelece uma conexão com algum empresário, o pós-evento é fundamental. Quem não é visto não é lembrado. Nós não a taxa de negócios que são fechados no momento de uma oportunidade de encontros de negócios ou de uma feira, de uma missão, ela é baixa. Essa taxa aumenta naquele empresário que faz o dever de casa depois que ele chega de volta e ele mantém o outro empresário, o comprador ou o vendedor, não sei qual é o interesse de cada um, atualizado, manda mensagens, tenta sempre manter, né, nutrir esse contato que ele estabeleceu. Os empresários que não fazem isso depois dos eventos, eles provavelmente não vão estabelecer uma relação comercial ali, né? Então, esses são os dois recados. O pós-evento é fundamental e nós estamos lá à inteira disposição de vocês. No meeting, para aquele momento de networking que vocês vão ter, esse café, esse coquetel que vocês vão poder tomar ali com os empresários bolivianos e peruanos, mas também durante a feira, tá? A gente fica ali à inteira disposição de vocês. Durante o evento, vocês também vão ter intérpretes. Quem não se sentir seguro com o idioma, a gente tem intérpretes ali que eles vão poder estar ao lado de vocês acompanhando em alguma conversa que vocês estiverem tendo ali com os empresários durante esse coffee. Nós também, durante a feira, a gente está à disposição. Nós vamos ter também... É isso, a gente vai ter ali o transporte à disposição. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui para não ser muito cansativa, mas é só para vocês terem clara a minha figura e a figura da Ana Deise, que vai ligar a câmera agora também. A Ana Deise já conversou, acho que com quase todos vocês, né? Por telefone, mas talvez vocês não a tinham visto, e a Ana Deise está aqui. Então, gravem bem essas duas carinhas que a gente está inteira à disposição aí de vocês. Fabiola. Sara, eu achava importante a gente deixar aqui também à disposição dos empresários aquela questão que foi conversada na reunião anterior, né? De que o pitch, caso o empresário não se sinta confortável em fazer a apresentação, ele pediu o apoio de vocês para isso, porque eu acredito que possam ter empresários que optem por não fazer, por não se sentir confortável com isso. Com Então, a certeza. gente deixar essa oportunidade para eles, né? Essa opção. E também a questão do tradutor, né? Porque eu acredito que com essa questão da apresentação ser em espanhol, eles não se sintam confortável, né? Então a gente vai ter tradutor lá e deixar claro isso para que eles se sintam o mais confortável e o melhor atendidos possível, né? Com Assistidos certeza. seria a palavra. Com certeza, Fabiola. Vamos também agora tratar bem esse assunto. O pitch de negócios é o momento de vocês venderem o peixe de vocês. Claro que se alguém não se sentir confortável, eu posso fazer esse pitch para cada um de vocês ali na frente, explicando e detalhando nesses minutos que cada empresa tem
do que se trata os seus produtos e estabelecendo também ali, deixando claro quais são os contatos, a pessoa pode ficar tanto do meu lado ou não, e eu posso apresentar a empresa por vocês. Eu me coloco à inteira disposição com relação a isso. Eu acho, se eu fosse uma empresária que está indo numa missão para vender ou para tentar comprar, para apresentar a minha empresa, eu acho que é uma oportunidade de ouro eu falar em primeira pessoa sobre a minha empresa, mesmo sendo em português, pausado, como a Bia bem colocou no caso do Peru, o espanhol do Peru é o país que tem um espanhol mais claro, mais neutro, menos contaminado. Então, eles podem, né, se a gente usar as palavras bem pausadamente, eles podem nos entender. E eu acho que essa oportunidade, eu, como empresária, não gostaria de perder, porque a gente estabelece também uma relação mais pessoal, né, com aquele interlocutor, do que a gente, né, usar uma outra pessoa para apresentar a empresa por nós. Mas eu não estou querendo dizer com isso que eu não me coloco à disposição, muito pelo contrário, quem quer, talvez, num primeiro momento, utilizar aí a minha pessoa como representante, eu fico ali à inteira disposição, tá? Vocês também vão ter, como eu falei, intérpretes nesse espaço. Se eu não me engano, nós também vamos ter o rádio, né, Patrícia? A Patrícia talvez possa falar um pouco sobre isso, a Patrícia ou o Guilherme, para... Sim, a gente tá, é igual a gente combinou ontem, né? Nós vamos providenciar um intérprete de tradução simultânea durante as falas institucionais, mas durante o workshop também vamos ter os tradutores que vão ajudar nessa fala aí, né? Não vai ser um por empresário, mas vai ter pelo menos uns 3 profissionais ali para ajudar nessa intermediação aí, qualquer dificuldade. Exatamente. Bom, nós estamos elaborando um catálogo também, como vocês bem sabem, nós pedimos as informações das suas empresas para esse catálogo, que ele já vai ser também traduzido para o espanhol. Quanto melhores fotos, melhores informações, melhor vai estar reunidas essas informações também da sua empresa no catálogo. E é isso, a gente se coloca à inteira disposição. Não sei se existe mais alguma dúvida. Ou se a gente pode almoçar. Então tá, pessoal, não havendo mais dúvida, Fabiola, mais algum ponto que você acha importante esclarecer? Fabiola? Bom, gente, Não, por mim tudo ok, Sara. então tá jóia. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui, dizer que o Sebrae está muito feliz de estar realizando mais uma vez essa missão para Bolívia e Peru, né, que são nossos parceiros comerciais aí, e a gente tem grandes expectativas de negociação, de resultados aí dessa feira, do meeting, né, desse webinar, e estamos sempre à disposição de vocês, podem nos contactar, fiquem à vontade, né, e a gente vai estar dando todo o suporte, todo o apoio na figura aí da Sara, haverão técnicos do Sebrae Mato Grosso também acompanhando a missão, né? Aqui tem a Cíntia, o Vinícius, eles estarão com vocês dando todo o suporte, e além da Sara e a equipe dela também, então todos aí, em nome do Sebrae, dando esse apoio e suporte a vocês para que seja um sucesso. Muito obrigada, Patrícia. Obrigado a todos. E aí, vocês têm os nossos contatos e a gente se vê semana que vem. Obrigada, viu? Obrigada, Beatriz, também. Agradecer a Beatriz também. Obrigada. Imagina, prazer o meu. Se precisarem de qualquer coisa, estou aqui, viu? Obrigada, gente. Em nome do diretor André, eu agradeço também, né? Ele teve um contratempo, não conseguiu estar conosco, mas também deixa estimas aí de sucesso para esse evento, tá? Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Sara, aí depois você vai disponibilizar a gravação para a gente poder enviar para eles? Pode deixar que a gente já envia. Tá bom, obrigada. Obrigada, tchau.